Bom dia, paz e bem, nono ano. Espero que estejam bem, todos vocês da família. Pessoal, essa aula nós vamos fazer uma revisão sobre orações subordinadas adverbiais, tá certo? E a outra aula nós vamos, eu vou explicar um formulário com 5 questões, tá bom? Para vocês responderem. Lembrando, esse formulário não vale nota, mas ele tem pontuação. Essa pontuação vai me dar uma ideia de uma média de acertos. Então, a pontuação é só para tirar essa média em um gráfico para saber o nível de entendimento de vocês, tá certo? Então, observem que é só uma revisãozinha, tá? Algo básico. São slides que eu já utilizei ano passado, no nono ano. Eu estou reaproveitando aqui, tá bom? E a gente vai iniciar com o conceito, tá? Lembrando que toda oração adverbial ela é subordinada em relação à principal, porque ela dá essa circunstância, ela expressa essa circunstância que está acontecendo, tá certo? Em relação à oração principal. Sempre iniciadas por conjunção adverbial, sempre, tá? Então, de acordo com a circunstância, é que a gente faz essa classificação. A primeira, a gente tem uma causa. Então, expressa a causa da oração principal. Em relação à oração principal, vai mostrar uma causa. Ele caiu, é a oração principal. Porque beberam no bar é a causa da queda dele. Então, está expressando a causa da primeira oração, tá? E observe que ele caiu é uma consequência, tá certo? Sempre causa e consequência estão juntos. Então, porque beberam no bar, ele caiu, tá? Principais conjunções, tá certo? A tabela eu vou montar para vocês. Vou disponibilizá-la na sexta-feira já a tabela para vocês, tá certo? Para vocês terem a nível de consulta a tabela das conjunções. Então, as principais conjunções causais é porque, já que, visto que, uma vez que, como. Maria chegou. Aí observa aqui já é um outro exemplo, no caso das temporais. Maria chegou à noite. Nós temos à noite um advérbio de tempo. Quando eu coloco a conjunção, aí eu transformo em uma oração. Maria chegou quando anoitecia. Então, aí eu transformo numa oração subordinada adverbial temporal. Ela é um pouco parecida com aquela adjetiva, no sentido que você pode pegar um adjetivo e transformar em uma oração, quando você introduz o verbo, né? E aqui é a mesma coisa, no caso dessa aqui, temporal. Maria chegou quando anoitecia. Eu posso dizer Maria chegou à noite. Aqui, nessa Maria chegou à noite, eu não tenho uma oração subordinada. Porque eu só tenho aqui uma frase, um período, uma oração. E aqui eu só tenho junta adverbial de tempo. Quando eu transformo Maria chegou, oração principal. Quando anoitecia, oração subordinada, eu vou ter uma oração subordinada temporal. A consecutiva, gente, ela vai indicar a consequência para a oração principal. Veja, ele estuda em casa. Eu tenho só uma oração simples. Vamos transformar em uma oração adverbial. Ele estuda tanto em casa que fica exausto. Introduzir outras palavras, observe, eu tenho um intensificador. Tanto que. Então, ele estuda e, consequentemente, fica exausto. Lembra? Nós podemos trocar por esses advérbios. Consequentemente, fica exausto. Aí já dá a ideia de consequência, tá? E aqui, você vê que a conjunção que é precedida de intensificador. A condicional, ela tem uma condição para que ocorra a oração principal. É aquela hipótese, aquela eu faço isso se você fizer outra coisa. Enfim, o se, não é? Serás aprovado no vestibular. Essa é uma ação, a aprovação do vestibular. Se estudares. Então, se estudares é a condição para essa aprovação, ok? E aí a gente tem se, caso, desde que, contanto que, sem que. Afinal, ela indica um objetivo, certo? Em relação à oração principal. Ele estuda. Aí tá meio que no processo, ele estuda. Aí qual é o objetivo do estudo dele? Para ser aprovado, objetivando ser aprovado, certo? Com a finalidade de ser aprovado, ok? E aí ela é classificada como final e as principais conjunções para que, a fim de que.
A comparativa sempre vai estabelecer essa comparação entre elementos. Ela fala como um rádio. Olha, fala, oração subordinada adverbial comparativa. Então, ela fala, como um rádio fala. Lembra daqueles verbozinhos escondidos? Esse fala está escondidinho. Acontece, para não repetir. Ela estuda mais que José. Eu estou comparando a nível de superioridade. Lembre-se que comparativa não quer dizer sempre a nível de igualdade, não. Pode ser a nível de superioridade, inferioridade, igualdade. Como, que, do, que são as principais que aparecem. Proporcional, tem uma relação de proporcionalidade. Tá? Uma coisa acontece à medida que outra acontece. Quanto mais rezo, mais fantasmas vejo, credo. Quanto mais rezo, mais fantasmas vejo, é uma proporção. Quanto mais uma coisa acontece, outra acontece. Aí você tem a medida que, a proporção que, quanto mais, quanto menos. Conformativa também é fácil. Conformidade, ó, ele estudou muito. Aí você pode trocar de acordo com prometeira, conforme prometeira. E aí você tem o quê? Uma relação de consonância, tipo assim, de acordo com o que foi estabelecido, tá? Quando eu falei consonância, em relação a essa conjunção consoante, que de acordo com, tá? Tem o mesmo sentido. A concessiva é a condição contrária à oração principal. Ela é totalmente condição contrária, porque ela expressa um tipo de oposição. É como se você não fosse fazer, mas você faz. Ou vice-versa. Tipo, uma coisa ia acontecer, não acontece, uma coisa não ia acontecer e acontece. Venceu a prova embora não treinasse. Veja, aconteceu, mas não houve um treino. É como se fosse uma oposição, certo? As principais condições, embora ainda que mesmo que... Aí você pode trocar. Ao contrário, não treinou. Você faz esse jogo de sentido que fica mais fácil para você, tá certo? E a temporal, que é aquele primeiro exemplo que apareceu, ó, tempo em que ocorre a oração principal, ó, o rapaz à espera desde que anoiteceu. Aí tem um marcozinho, né, de tempo. Você observa que tem um sentido de tempo. Tá? Quando, desde que, lá o que, depois que, antes que. Aí vai depender da conjunção que você vai usar. Tá certo, gente? Então, eu vou disponibilizar esses slides que estão em PowerPoint, certo? É para vocês reverem as outras aulas, tá bom? Eu percebi que na aula ao vivo não teve dúvida, assim, em termos de... Não tiveram tantas dúvidas, não aconteceram as dúvidas, porém, esse formulário que eu vou explicar na aula seguinte vai dar uma ideia, tá? E na sexta-feira a gente retoma o assunto, tá certo, gente? Um abraço para vocês.